Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olá, paz de Cristo para todos. No Bíblios de hoje, nós queremos apresentar um livro que nós começamos uma leitura nova recentemente e nós queremos fazer uma apresentação desse livro. Por quê? Porque nós achamos muito interessante. Na verdade, não é um livro, é uma grande obra de arte. É uma grande obra de arte e o autor desse livro é o pastor Hernandes Dias Lopes. Todos nós conhecemos o nosso príncipe, pregador atual. E esse livro é um lançamento. Um amigo meu indicou e eu quero fazer o mesmo, indicando esse livro para quem quiser comprar. Nós vamos deixar aqui nos comentários os links, nós vamos deixar o link desse livro para quem quiser adquirir, é só procurar a editora e fazer a sua adesão. Muito bem. O nome do livro é O Legado da Cruz. Um livro muito imponente, olha. O Legado da Cruz. O que eu quero fazer aqui é apresentar alguns tópicos do livro para aguçar a sua vontade, a sua curiosidade na leitura. Então nós vamos ponderar aqui alguns tópicos. Se você tiver curiosidade, você compra o livro para você conhecer o seu conteúdo. Muito bem. O nome do livro é O Legado da Cruz. O Legado da Cruz. O seu subtítulo é Desvendando o Poder das Últimas Palavras de Jesus. Desvendando o Poder das Últimas Palavras de Jesus. O sumário do livro, ele vai falar sobre, tem um prefácio, né? A primeira palavra, ele vai falar sobre perdão. A segunda palavra, sobre salvação, segundo capítulo. Terceira palavra, afeição. Quarta palavra, desamparo. Quinta palavra, sofrimento. Sexta palavra, vitória. E a sétima palavra, rendição. A abordagem dele, do capítulo, do livro que ele vai usar para enfatizar a questão do perdão, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O primeiro capítulo sobre o perdão, ou seja, a primeira palavra de Jesus sobre o perdão. E olha, na verdade, nós precisamos se converter. Com alguns pontos que eu li aqui e posso dizer que já me converti um pouco mais fazendo a leitura desse livro. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está registrado em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Nós vamos ponderar alguns pontos, eu grifei alguns pontos do livro para passar para nós neste momento. O primeiro ponto que ele aborda aqui, na página 11 do livro, o ponto que eu grifei, me acompanhe na leitura. Ele diz o seguinte: Jesus, depois de ser cuspido, humilhado, esbordoado pelos soldados romanos, foi pregado na cruz. Os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos dos judeus, zombavam dele. Os soldados os escarneciam. Os que iam passando ao pé da cruz blasfemavam contra ele. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele lhe diziam os mesmos impropérios.
A resposta de Jesus a tudo isso foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, do 33 ao 34. Aí ele começa a desenvolver. Ele desenvolve. Ó, que graça maravilhosa! Ó, que amor insondável! Jesus tem todo o poder nas mãos para, numa só palavra, condenar os que o crucificaram. Os líderes judaicos, os soldados romanos, a multidão que pediu: crucifica-o. A primeira palavra que ele profere, no entanto, não é de condenação, mas de perdão. Eu grifei essa palavra, perdão, que é o tópico, né, que nós vamos abordar aqui. Aos que estão agindo com requintes de crueldade com ele. Então, a primeira palavra que ele libera é o perdão. Vejam, a primeira palavra da cruz foi proferida em uma atitude mansa e uma oração benevolente. E aí ele começa a desenvolver as palavras que Jesus disse. Primeiro ponto, a atitude de Jesus na cruz. O pastor Hernandes começa a desenvolver. O ministério de Jesus é marcado por benignidade e mansidão. E ele disse, ele usa aquele versículo famoso de Mateus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Disse ele, Jesus é manso e humilde. Ele não oprime, liberta. Ele não condena, perdoa. Ele não esmaga, alivia. Ele restaura o caído, ergue o batido e põe de pé o prostrado. Nós não vamos ler o capítulo inteiro porque nós vamos levar muito tempo, mas eu quero passar aqui algumas palavras extraídas desse livro que eu grifei para nós nesse momento. Jesus não pagou o mal com o mal. Vou ler de novo. Jesus não pagou o mal com o mal. Ele desenvolve. A Bíblia nos ensina a não pagar o mal com o mal, mas a sempre reagir ao mal com o bem. Está registrado em Romanos 12, 17, e ele usa outro versículo de apoio que é 1 Tessalonicenses 5 e 15 e 1 Pedro 3 e 9. Desenvolve. O ser humano tem mais problemas com a reação do que com a ação. Isso você grifa aí quando você tiver o seu livro. Ação é o que fazemos às pessoas por iniciativa própria. Reação é o que fazemos em resposta ao que as pessoas nos fazem. Aí ele diz, veja aqui, é fácil conviver com alguém que nos trata bem. Viu? O desafio é tratar bem quem nos trata mal. Não é difícil agir bem quando recebemos o bem. É verdade. Não é difícil. A recíproca, nós podemos até dizer que é a mesma. É a pessoa que nos ama, nós a amamos. As pessoas que nos fazem o bem, nós também fazemos o bem. Mas o que ele fala aqui? O desafio é agir bem quando recebemos o mal. Nossa tendência natural nos diz para dar o troco de uma ofensa sórdida. E é verdade. Para pagar o mal usando a mesma moeda. Uma das leis mais antigas do mundo, a Lex Talionis, lei de Talião, estava baseada nesse princípio da reciprocidade direta. Bateu, levou. Isso é palavras minhas. Da retaliação equitativa. E ele diz, podemos vê-la
na lei mosaica. Então ele dá três versículos bíblicos, um em Êxodo, capítulo 1, 23, 25, Levítico 24, 19 e 20, eu vou ler um só, para nós ganharmos tempo, e Deuteronômio 19, 21, que basicamente, esses versículos que ele usou, tem o mesmo significado, vai pela mesma linha, um reforça o outro. Tá? Então vocês marquem aí, Êxodo 21, 23 ao 25, Levítico 21, 19 ao 20 e Deuteronômio 19, 21. Eu vou ler o de Êxodo. Olha o que diz. 21, 23 e 25. Diz assim: mas, se houver dano grave, então, isso ele está falando da lei, de olho por olho, dente por dente. Mas, se houver dano grave, então darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, sofrimento por sofrimento, golpe por golpe. Êxodo 21, 23 e 25. Então ele usa esses versículos para exemplificar a questão da lei de olho por olho e dente por dente. E aí ele continua, depois disso, desenvolver. Ele diz o seguinte: o objetivo da lei mosaica não era o de incentivar a retaliação. Tá? Então o objetivo dessa lei não era de incentivar as pessoas a revidarem com vingança, mas de regular e restringir a vingança ilimitada. Jesus, porém, em seu ensino e em seu exemplo, trocou a retaliação limitada, presta atenção, por retaliação zero. Tá? Jesus trocou a retaliação ilimitada pela retaliação zero. Aí ele diz, no Sermão do Monte, ele eliminou a antiga lei da vingança, que permitia a revanche para introduzir, aí agora ele introduz, o que Jesus introduz? A reação transcendental diante das injustiças sofridas, e aí ele ensinou. Tá? E ele cita aqui outro, nós não vamos ler, ele cita aqui Mateus capítulo 5, 39 e 41. Ele cita, nós vamos dar continuidade, só onde eu grifei. E ele diz, aqui, nesse capítulo, Jesus não está tratando de ação, mas de reação. A reação transcendental diz respeito a agir para além das reações naturais. Então aqui o pastor Hernandes Dias, ele desenvolve dois pontos importantes. A reação transcendental e a reação natural. E ele vai trabalhar com essa reação até no término desse capítulo que fala sobre o perdão. Veja o que ele diz. A inclinação do nosso coração é por vingança. Eu aprendi demais. E não por misericórdia. Desejamos revidar e não perdoar. As convenções de convivência humana nos ensinam, as convenções, os grandes congressos, nos ensina a viver bem uns com os outros, tá? Mas só a graça de Deus nos capacita a tratar bem quem nos trata mal. Olho por olho, dente por dente, são reações naturais, tá? Então, esse olho por olho e dente por dente, reações naturais do humano, tá? Da humanidade, do humano. Não resistir ao perverso e virar a outra face para quem já nos esbofeteou o rosto são reações transcendentais. Tá? Então, o que ele quer dizer? Que nós não reagirmos a uma provável ofensa, ou tem palavras, às vezes, que é pior do que uma esbofeteada.
Isso é transcendental. Vamos continuar. Em seu ensinamento, Jesus trata das circunstâncias universais, oferecer a outra face, andar a segunda milha e dar também a capa são emblemas que falam respectivamente sobre a honra, a vontade e os bens inalienáveis de uma pessoa. Ferir o rosto de alguém é um atentado contra a honra, é verdade, bater no rosto. Exigir a roupa que alguém está vestindo é destituí-lo de um bem básico. Obrigar alguém a caminhar é forçar a vontade alheia. Jesus diz que, mesmo nessas condições, veja bem, nessas questões vitais, que são questões vitais para a vida, né? Vestir, questão da honra, nossa reação não deve ser a natural. Pasmem. Natural de vingança e retaliação. Ou seja, nós não devemos retaliar. Nós não devemos reagir. Veja o que ele diz aqui. Mas a transcendental. Então, como ele desenvolve esses dois pontos, a nossa reação tem que ser a transcendental. Aí ele continua. O cristão é aquele que possui poder divino agindo em sua vida. Portanto, tem condições de reagir de maneira sobrenatural. Aí ele desenvolve, pagar, eu grifei essa palavra, pagar o bem com o bem é humano. Pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o bem é divino. Vou repetir. Pagar o bem com o bem é humano. Pagar o mal com o bem é divino. Amar quem nos ama é natural. Amar quem nos ama. Amar quem nos persegue é sobrenatural, é forte. Mesmo que as pessoas firam nossa honra, constranjam nossa vontade e usurpem nossos bens mais íntimos, devemos agir transcendentalmente. Transcendentalmente. É bom ou não é bom o livro? Fazendo assim, nós nos tornamos filhos do Altíssimo e seguiremos as pegadas de Cristo, que não revidou o traje com o traje. O cristão não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ele não domina apenas suas ações, mas escolhe também as suas reações. Então, o livro é muito bom, muito interessante o livro, tá? Então eu vou virar a página aqui, porque senão eu quero ver onde eu grifei mais alguns lugares aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Jesus intercedeu por seus inimigos. Quem é que faz isso? Na página 16. A primeira palavra que Jesus proferiu na cruz foi uma oração. Não por si, nem pelos seus, mas pelos seus inimigos. O escritor inglês Arthur Pink, que é o Arthur W. Pink, ao examinar essa oração, nota oportunamente que, ao orar por seus inimigos, Cristo não somente colocou diante de nós um exemplo perfeito de como devemos tratar aqueles que nos prejudicam e nos odeiam, mas ele também nos ensinou a nunca considerar algo como além do alcance da oração. Então veja que interessante. Nossa, ele é muito bom. Vamos pular aqui uns 3 parágrafos. Que pena que o YouTube, o tempo é pouco, né? O tempo é muito pouco no YouTube, você tem que fazer tudo correndo. Vamos ler só esse parágrafo e vamos finalizar
E eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais desse livro, O Legado da Cruz. Muito bem. Destacamos aqui 3 aspectos da vida de oração de Jesus. Então, depois desse ponto, que Jesus intercede pelos seus inimigos, ele destaca 3 pontos. Fora de série os 3 pontos. Não vou falar. Vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. O primeiro ponto, o primeiro lugar, ele diz, Jesus orava por si. E ele desenvolve, não vou falar. Em segundo lugar, Jesus orava pelos seus. Também não vou falar. Muito bem. Aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Ele nunca mudou, nesse parágrafo, grifei, na página 19. O mesmo que ontem desceu da glória, olha só, ontem desceu da glória, morreu, ressuscitou e está sentado, eu grifei toda essa parte aqui, ó. Ele nunca mudou. O mesmo que ontem desceu da glória, morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus. É aquele que agora intercede por nós e que voltará em glória. Nele não há mudanças. Não há mudança. Nele podemos confiar. E aqui eu quero finalizar, na página 19. Nossa, eu grifei muita coisa aqui, mas o tempo já está ficando, o vídeo já está ficando longo. Eu quero finalizar na página 19. Está grifado. Olha, está grifado, vendo na página 19. Diz assim, ó. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Eu vou ler de novo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu acho que é uma lição. Esse livro é uma lição. Se nós usarmos pelo menos 50%. Aí você diz, mas nós lemos a Bíblia. Sim, nós lemos a Bíblia. E o livro foi extraído da Bíblia. Mas se nós praticarmos pelo menos 50% do que nós lemos na Bíblia e do que o irmão aqui expôs detalhadamente, será uma bênção. Tá? Então, se você quiser adquirir o livro, digo mais uma vez, eu vou deixar nos links aqui. Você consulta e faça a adesão desse livro maravilhoso. Eu vou dizer mais uma vez, não é um livro, é uma obra, é uma verdadeira obra de arte. Tá? Então, a intenção desse canal que eu criei é justamente fazer comentários de livros bons, fazer comentários da Bíblia e evangelizar. Eu sou um evangelista da casa do Senhor. E o evangelista, ele tem que evangelizar. Hoje nós temos as redes sociais que facilita, nós temos aí uma linha direta. Se eu conseguir alcançar 10 pessoas aqui, para mim tá bom demais. Claro que vai alcançar muito mais, assim eu creio. Então eu peço para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, divulguem para que outras pessoas possam ver esse conteúdo. São coisas boas. O mundo hoje ele desemboca para um poço sem fundo. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente tentando perdoar, como diz o pastor. Eu quero falar a última vez a palavra, o versículo final, quer dizer, o que ele iniciou na sua exposição sobre o perdão. O que nós devemos fazer? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que nós possamos usar o exemplo de Jesus e adotar isso para as nossas vidas.
e quem sabe o mundo seja melhor. Então, peço que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem o máximo que puder e se inscrevam, dê o seu like, se inscreva, dê o seu like, porque eles dizem que o algoritmo entende que o vídeo foi bom e aí eles propagam o vídeo para muitas pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou terminar da forma que comecei. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus salve, sare essa nação, através do perdão. Depois eu vou continuar trazendo mais informações. Deus abençoe. Tchau.